Amém. Lemos com favor de Deus o texto de Mateus capítulo 25, versículo 14, diz a Escritura: Pois será o reino dos céus como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 talento abriu uma cova e enterrou, dizendo do seu senhor. Enterrou o dinheiro do seu senhor. Versículo 19, lemos juntos, por favor, o versículo 19, diz: Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Na tradução que eu tenho diz: e ajustou contas com eles. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e da tua bênção em nossa vida. Graças, querido Senhor Espírito Santo, pelas respostas e a sabedoria que vem da tua palavra em nosso coração. No nome precioso de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Continuando a ler, a Bíblia diz que quando o Senhor veio e ajustou contas, ou acertou contas com eles, o que tinha 5 apresentou mais 5. E disse: Senhor, deste-me 5 e eu granjeei outros 5. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pois aproximando-se também o que recebera 2 talentos, versículo 22, disse: Senhor, deste-me 2 talentos, aqui tens outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24 diz que, chegando por fim o que receberam talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá com abundância. Mas ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Versículo 30, lemos juntos, diz: ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Graças, querido Senhor, da tua palavra. Meus queridos irmãos, todos nós fomos criados com propósitos. Propósitos eternos, propósitos espirituais. Fomos criados com semente dentro de nós. Esta palavra extraordinária, acerca de um tempo em que Deus pedirá contas a cada um da sua vida, e pedirá contas de acordo àquilo que Deus, Ele próprio, investiu no nosso coração, investiu em nós. Deus investiu na nossa vida. Não investiu apenas vindo aqui como homem, fazendo-se homem, entregando a sua vida por nós. E esse já por si é um investimento de Deus absolutamente espantoso, de um amor, de uma bondade, de uma magnanimidade, de uma misericórdia incomensuráveis. Mas Deus investiu em nós tesouros e riquezas extraordinárias. Investiu em nós capacidades. Investiu em nós sonhos, planos e projetos. Investiu em nós talentos, traduzidos desta forma, talentos. No mundo, na vida dos negócios, no mundo empresarial, no mundo à nossa volta, no mundo da música, das artes, no mundo de um modo geral, chamamos a este conjunto todo destas coisas, se pudéssemos dizer, porque na Bíblia elas estão traduzidas em várias palavras e são apresentadas de maneira multiforme para que nós possamos entender acerca do que Deus está a falar connosco. São apresentados como frutos.
dizendo ele, pelos seus frutos os conhecereis. Chamando que os filhos de Deus farão uma diferença. Como Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Preocupando-se em causar uma diferença à sua volta, sendo uma bênção. O que é que eu posso fazer como crente para ser uma bênção? O que é que eu posso fazer como filho de Deus para ser uma bênção? O que é que eu posso fazer como discípulo para ser uma bênção? O que é que eu posso fazer mais e melhor para ser uma bênção melhor e maior? À minha volta, na minha vida, do dia a dia, dos outros ao meu redor. O que é que eu posso fazer para aliviar às vezes o sofrimento de outros, para ser um fator de transformação positiva ao meu redor? O que é que eu posso fazer? Frutos, obras que Deus preparou para nós. No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, diz que Deus preparou obras para os seus filhos realizarem. Obras extraordinárias. Obras que Deus já de antemão preparou. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que obras são estas? É a mesma palavra a traduzir por frutos. É a mesma palavra a traduzir por talentos. Que obras posso eu fazer? Que frutos posso eu dar? Em João, no capítulo 15, Jesus disse que nós somos os ramos da videira, que Ele próprio é a videira. E que somos cortados para dar mais fruto. E que se não dermos fruto, Ele corta e lança-nos fora. Quer dizer que dar fruto vem no mesmo sentido da palavra dos talentos, de não poder enterrar os talentos que Deus deu. Como eu dizia, no mundo nós usamos mais as palavras potencial. Quando eu era professor, havia alunos com mais potencial, havia alunos com menos potencial. Havia pessoas com mais capacidade, havia pessoas com mais dificuldades. E havia gente muito acima do normal que tinha um potencial extraordinário. Com certeza você conhece pessoas que são muito polivalentes. São capazes de fazer muitas coisas, várias coisas. Têm jeito para isto, para aquilo, para uma coisa, para outra, para fazer isto e aquilo. Há outras coisas que você próprio reconhece. Olha, para isto eu não tenho jeito. Para aquilo ali também não tenho lá muito jeito. Mas para aquela coisa ali eu já tenho mais jeito. Já consigo, então, ser capaz de reconhecer a si próprio. E de perceber as suas forças. As coisas em que é mais forte, as coisas em que é mais capaz, as coisas em que é mais destro. Ou reconhecer fraquezas, reconhecer coisas nesta área, melhor não me perguntar muito, porque eu naquilo não percebo. Nós não podemos saber tudo neste mundo tão polivalente e tão vasto de conhecimento que existe. Mas do potencial que existe. Levar ao máximo, aproveitar ao máximo, exercer ao máximo, executar ao máximo o nosso potencial. Talentos que Deus nos colocou na nossa vida, de capacidades e das coisas que nos deu. Ficamos a perceber claramente, sem margem para dúvidas, que um dia Deus vai ajustar contas. De tudo que colocou dentro de nós, vai nos pedir contas. Porque Ele disse, depois de muito tempo, voltou o Senhor para acertar contas com os seus servos. E aquele a quem deu 5, apresentou mais 5, e Ele disse, muito bem. Aplaudiu e colocou, deu-lhe ainda mais do que aquilo que ele pensava ou esperava. O outro a quem tinha dado 2, da mesma forma. Deus deu-nos vida, saúde, inteligência, dons, visões, revelações, promessas, potencial. Deus encheu-nos com sua semente. Temos uma semente cá dentro. De todas as sementes, de tudo o que está feito, Deus já criou tudo com semente lá dentro. É tão fantástico isto. É esta semente que nós chamamos o potencial. Qual é o potencial de uma laranjeira? Deus, quando fez a primeira laranjeira, já criou semente dentro dela própria para que ela alcançasse o máximo do seu potencial. Dentro de cada laranja, dentro de cada gomo, há uma semente. Quando foi feito, já foi feito assim.
quando as primeiras laranjas surgiram no jardim do Éden, quando as primeiras peras cresceram, quando as primeiras maçãs cresceram, dentro da própria maçã estava uma semente. Também em todas as coisas que estão criadas há sementes. Amém? Em tudo. No reino animal, nas árvores, nas plantas, nos seres, nos animais, para que se reproduzissem todos. Mas essa semente animal, essa semente reprodutiva, é só uma pequena parte da semente. Em relação ao homem, Deus colocou uma semente muito mais poderosa. Em relação a si e a mim, a nós todos, a homens e mulheres, Deus colocou uma semente extraordinária dentro do nosso coração. Essa semente espiritual que não existe no resto, nem das plantas, nem dos animais, nem da criação. Deus colocou uma semente espiritual de sonhos, de realizações, de planos, de projetos. Deus criou uma semente extraordinária das suas próprias realizações, da capacidade de concretizar coisas. E já o fez desde a própria criação. Quer dizer, Deus já sabia tudo o que nós fôssemos enfrentar pela vida fora e já colocou dentro de nós uma semente, um talento, um potencial, uma capacidade de vencer esses desafios todos, de vencer esses obstáculos todos, de triunfar sobre essas adversidades todas, colocando-se ao nosso lado para nos ajudar a vencer e a triunfar. E levando-nos no potencial máximo da nossa vida. É Ele próprio quem afirma isto. Ele diz: eu estarei contigo para te ajudar. Em Isaías 41:10, Deus diz: não temas. Estás a enfrentar um problema, uma dificuldade, uma batalha, uma luta, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombras, ou seja, não desanimes, não te deixes ir abaixo, não te deixes ensombrar pelas coisas que às vezes são bem assombradoras e ensombradoras. Não te deixes assombrar pelas coisas, não te deixes diminuir, não te deixes oprimir pelas coisas, porque eu te ajudo, porque eu sou o teu Deus. Ele diz: porquê? Porquê? Porquê que eu não me deixo desanimar? Porquê que eu não me deixo afrontar pelos problemas a ponto de me destruir? Porque aquilo não consegue me destruir, nem a mim, nem a você, nem a nenhum dos filhos de Deus. Porquê não consegue o diabo nos destruir com os problemas que nos atira para cima? Porque eu sou o teu Deus, é a resposta dele. Porque eu sou o teu Deus. Porque eu te fortaleço. Porque eu te ajudo. Porque eu te sustento. Como é que eu vou caminhar no meio dessa tempestade? Porque eu te sustento. Só que para isto tudo é preciso uma grande fé. Uma grande fé quando se vêem as ondas à volta. Uma grande fé quando os ventos contrários sopram. Uma grande fé quando tudo dá para torto, quando tudo corre mal, quando as coisas não vão no sentido que deviam ir. E olhar para esta palavra e dizer: é o Senhor que me sustenta com a destra da sua justiça. E no entanto, é isto tudo nós chamamos talentos na Bíblia. Talentos que fazem parte daquilo que nós já temos dentro de nós e que Deus nos vai ajudar a evidenciar e a mostrar, mas também a ajuda de Deus preciosa na nossa vida. Realizações escondidas, coisas que ainda não apareceram, coisas que Deus colocou como semente e como potencial em nossa vida. Talentos. Afinal, a única coisa que Ele detesta nesta palavra é que os filhos de Deus enterrem os seus talentos. Isso sim que lhe desagrada profundamente. É conscientemente a pessoa que diz: não faço. Eu vou lá somente para receber alguma coisinha, que Deus me ajude, mas eu fazer seja o que for, ou eu participar seja no que for, ou eu me envolver seja no que for, ou eu enfrentar seja o que for, ou qualquer incómodo, por mais pequeno que seja, ou qualquer coisa seja o que for, nem pensar. Isso já não me compete, isso já não tem nada a ver comigo. Meus queridos irmãos, muitas vezes na vida nós temos que meter as mãos em coisas e incomodar-nos. Incomodar-nos com o sofrimento de outros, com a possibilidade das coisas correrem mal, com transformar situações, com mudar coisas para melhor.
impedir que o diabo faça os seus planos, impedir que aquela doença destrua esta vida, impedir que algum plano de Satanás vá por diante e acabe por correr mal. O que é que nós fazemos para impedir? O que é que nós fazemos para prevenir? O que é que nós fazemos para ter uma ambição de coisas maiores quando já atingimos lugares altos de vitória, de sucesso? Por que é que continuamos a combater? Por que é que continuamos a ambicionar por coisas maiores e melhores? Por causa dessa visão que está cá dentro. Por causa dessa visão que está dentro de si. Por causa das coisas que Deus colocou aí dentro para ser realizadas e alcançadas. Saber que qualquer problema que você esteja a enfrentar hoje, Deus tem talentos dentro de si, tem capacidades dentro de si, tem poder dentro de si, tem potencial dentro de si, já colocou dentro de si as respostas para virem à luz, para surgirem cá em cima as possibilidades e manifestarem-se as respostas, e que você, ao buscar Deus, ao orar com Deus, ao ser capaz de atravessar a angústia, não acalmar a angústia com calmante, mas atravessar a angústia em oração, atravessar a dor, atravessar o sofrimento, atravessar sem ter medo, atravessar e munir-se do que seja preciso, com a certeza absoluta que aquela vitória não vai deixar de acontecer e deixar de vir ter às suas mãos, mesmo que esteja a demorar mais do que aquilo que devia ser, mesmo que esteja a ser um pouco mais difícil do que imaginou, ou que esteja a ultrapassar todas as suas expectativas. Por muito difícil que seja, quando Deus diz alguma coisa, Deus cumpre. Quando Deus fala alguma coisa, Deus executa. Amém? Deus cumpre a sua palavra. Bendito seja Deus. Às vezes, manifestam-se estas coisas por causa de algum sofrimento que passamos, de algum reconhecimento de incapacidade e impossibilidade da nossa parte. Mas Deus não falha de o fazer, se não nos mantivermos firmes. Este texto extraordinário de 1 Coríntios 2:9, que diz que as coisas que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram, as coisas que ainda não chegaram ao coração humano, são as coisas que Deus já preparou. Que coisas são estas? As coisas que você está em luta por alcançar, em batalha para realizar, essas coisas que Deus tem já preparado. Ainda o diabo estava a fazer planos lá ao longe e Deus já preparou a vitória. Ainda a doença vinha longe e Deus já preparou a cura. Por isso, quando você caminha a aproximar-se dessa cura, quando caminha para avançar para esta cura, já tem a certeza absoluta que essa cura lhe pertence. Que cada dia que passa vai encurtando a distância para chegar ao seu milagre, a sua bênção. E não pode pensar de outra maneira, não pode pensar de outra forma, tem que pensar da forma certa. Porque muitas vezes as pessoas são derrotadas pelo seu próprio negativismo. Derrotadas pelo seu próprio pessimismo. É como alguém disse, um pessimista vê as possibilidades positivas dentro de um problema. Um pessimista, em cada solução, vê um problema. Um otimista vê em cada problema uma solução. Tem que aparecer a solução. O pessimista, ao contrário, em cada solução, vê um problema em cada solução. A solução está lá. Deus já colocou a semente. Lembra-se? Deus colocou uma semente dentro. Deus já colocou uma semente. Deus já colocou uma solução no meio de um problema. Já está a solução ali dentro. Deus já colocou um talento no meio daquele problema todo. E esse talento vai surgir cá em cima. Vai aparecer cá em cima. E vai resolver muito mais coisas do que o problema que veio. De modo que se cumpra outra promessa de Deus que diz que Deus é capaz de mudar o mal em bênção. Às vezes nós não vemos, mas Deus é capaz de transformar o mal em bênção. Bendito seja Deus. Há um texto da palavra de Deus que é absolutamente delicioso. A propósito deste texto do capítulo 17 do livro de Gênesis. A história de Abraão começa no capítulo 12. No capítulo 12,
do livro de Gênesis, Deus começa a falar com Abraão, convidando para que ele saia da sua terra, da sua parentela e se encaminhe para uma terra que Deus lhe vai mostrar. E o que acontece é que Abraão tem nessa altura 75 anos. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão tem 75 anos. No capítulo 17 do livro de Gênesis, podemos ler mais uns versículos que estão ali, no versículo 2, vamos ver o capítulo 12 ainda, mais um versículo ou dois do que está escrito. Abraão diz no capítulo 12, a palavra de Deus diz: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, eu te engrandecerei o teu nome, e sê tu uma bênção. Depois de várias promessas, a única ordem que Deus lhe dá, além de sair da sua terra, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vamos juntar o versículo 1 e 2. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um local novo que eu vou te mostrar, uma terra que eu te vou dar, a ti e à tua descendência. E depois diz: e eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. E agora dá uma ordem, dizendo-lhe: sê tu uma bênção. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: sê tu uma bênção. Sabe por onde é que essa bênção, a ser uma bênção, começa? Pela sua casa. Seja uma bênção uns para os outros. Seja uma bênção os pais, os filhos, os maridos, as esposas, os irmãos em Cristo. Na igreja, a mesma coisa. Sê tu uma bênção. Aqui Abraão tem 75 anos. No capítulo 17, avançamos para o capítulo 17, Deus aparece a falar com Abraão e Abraão já tem 99 anos. Passaram 24 anos. Pelo meio, Deus prometeu a Abraão que ia nascer um filho daquela mulher, a Sarita, que era estéril. Toda a vida foi, e que agora já nem conseguia jamais ter filho que fosse ele de que forma fosse. A Sarita tem quase 90 anos e Abraão tem quase 100 anos. Portanto, ela tem uma diferença de 10 anos dele, portanto, um com 99 e ela com 89. Aparece Deus e diz: para o ano que vem vai nascer um filho. O vosso filho vai nascer. Imaginem estes dois a aparecer numa clínica de fertilidade. E o resto dava um filme extraordinário, muito inventivo, muito criativo e, sobretudo, com muito riso, que acabou por ser o nome do Isaac. Isaac, do hebraico, quer dizer riso, exatamente por isso, porque foi uma risota. Quando estes dois apareceram, já estavam a dizer há algum tempo que Deus lhe disse que lhes dava um filho a estes dois. Claro que isto era uma risota. Ele disse: olha, é exatamente assim que ele se vai chamar, Isaac. O riso vai ser de rir. É verdade. Quando Abraão pensou, Deus manifesta-se para ele e diz nesta escritura: eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Omnipotentes. Eu sou o Deus Omni, de tudo, de totalidade, de absoluta, de ser completo em absoluto. Eu sou o Deus de todo o potencial, omnipotente, que tem todo o potencial, que tem todo o poder, que tem toda a capacidade. Ele deu-nos desses talentos para nós, deu-nos uma parte desses talentos para nós, mas Ele tem todo. Ele é todo. Ele é completo em absoluto. Ele é absoluto. Ele é potencial em absoluto. Deus deu-nos talentos, mas Ele é os talentos em absoluto. Ele é a fonte dos talentos. Ele é de onde originam os talentos. E Ele deu-nos a nós para sermos capazes de dar frutos, de fazer diferença. Mas Deus é a diferença, Ele próprio, da própria criação. Depois de criar galáxias, depois de criar esse universo vastíssimo, depois de criar, chegou a este planeta no meio deste sistema solar que nós conhecemos.
e num planeta aqui pequenino, cá no meio, a contar do sol, Deus diz, vou aqui fazer seres vivos, plantas, árvores, todo o tipo de vegetação, depois animais marinhos, depois peixes no mar, depois aves nos céus, depois... Agora vou criar um homem à minha imagem e semelhança, vou fazer homem e mulher, vou criá-los à minha imagem e semelhança, vou dar-lhes do meu potencial, dos meus talentos, do meu fruto. Vou dizer-lhes para eles serem uma bênção como eu sou. E vou dizer-lhes que enfrentem o que enfrentarem, aconteça o que acontecer, surja o que surgir na sua vida, esse potencial está lá para eles poderem vencer. Só quero que eles tenham a ambição de fazer mais, a ambição de correr mais alto, chegar mais longe e ter a disciplina por causa da visão de poder chegar mais longe, por essa disciplina que é necessária para cumprir com a sua visão. A coisa pior que pode acontecer a alguém é ter ao lado uma pessoa que não só não aprecia os talentos que você tem, mas pelo contrário quer que você não faça, execute os seus talentos de modo nenhum. Ter alguém que enterrou os talentos. Não devia haver na igreja ninguém com os talentos enterrados. Isso não devia existir. A igreja é o lugar por excelência onde os talentos são para desenvolver, não para ser enterrados. Nem nós somos chamados para enterrar os talentos dos outros, mas pelo contrário, para os ajudar a exercer ao máximo as suas capacidades e lutar para ver e alegrarmos com o sucesso dos outros à nossa volta. Amém, irmãos? Orar para que esse fruto e esses talentos produzam. Aquilo que Deus não gostou na pessoa que enterrou o talento é que Ele o fez conscientemente. Não vou fazer, não faço, não quero fazer e não faço. Enterrou o talento. E normalmente essas pessoas, se puderem, enterram outros também. Enterram os talentos dos outros. Não consegues, não fazes, não podes, não tens capacidade, não tens qualidade, não vais a lado nenhum. Toca a enterrar os talentos dos outros. Nem fazem, nem deixam fazer. Nem conseguem fazer, e se puderem, não deixam que os outros façam. É muito diferente de ser uma bênção, porque nós estamos a falar do mesmo assunto, de dar as mãos, de dizer, somos capazes, vamos em frente, vamos correr, vamos fazer, conseguimos com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Ele diz que nos ajuda, Ele disse que estende o seu poder sobre a nossa vida e nos dá essa capacidade. Por isso eu creio, em nome de Jesus, que não vai falhar de acontecer. Amém, irmãos? Quando Deus aparece então para Abraão, Abraão está convencido que não o pode fazer. Deus diz para ele, tu podes. Ele disse, agora, com esta idade, já a semente física terminou. Ele disse, não, mas há outra semente. Uma semente de fé. Uma semente do meu poder. Uma semente de capacidade que é capaz de revitalizar tudo. Mesmo quando as circunstâncias já não são possíveis. Mesmo quando nas aparências das coisas a pessoa já pensou que não era capaz, já não podia fazer nada, o potencial terminou. Estou a falar obviamente das coisas físicas. Deus disse, tu és capaz de o fazer. Tu podes, porque eu sou o Deus que diz que tu podes. Tu consegues porque eu te digo que tu consegues. Tu podes fazer isso e tu podes chegar lá porque eu digo que tu podes. Porque eu coloquei isto dentro de ti e mesmo quando tu pensas que já não podes fazer nada, esse potencial está colocado dentro de ti por mim. Então Deus, o Deus Todo-Poderoso, este Deus omnipotente que aqui a Escritura fala, é o Deus que diz que podes fazer tudo o que Ele diz que nós podemos fazer mesmo quando nós achamos que não podemos. Mesmo quando nós achamos que não somos capazes. Mesmo quando achamos que não temos recursos, não temos meios, não temos condições, não temos forças, não temos vida. Deus diz que nós podemos fazer. Assim que a realização das coisas mais difíceis a ser concretizadas na nossa vida, dos verdadeiros milagres de Deus na nossa vida, estão para além das nossas capacidades humanas
estão para além daquilo que nós humanamente poderíamos alcançar por nós próprios. Mas nós não estamos sós. Amém? Você não está só. Quando Deus diz, eu coloquei talentos, está a dizer, tu não estás só. Meu Deus, como é que eu vou fazer isto? Deus está a dizer, tu não estás só. Tu tens capacidades que ainda não descobriste. Tens bênçãos que ainda não chegaste lá. Tu fazes as coisas que são possíveis e eu faço os impossíveis em favor da tua vida. Quando Abraão e Sara pensavam que era impossível fazer fosse o que fosse, Deus aparece em cena e diz, porque eu sou El Shaddai, o Deus omnipotente, eu digo que vai acontecer, mesmo quando vocês pensam e acham que já não é possível. E mudou a mentalidade de Abraão, mudou o pensamento dele, mudou a cabeça dele, a forma de pensar dele, mudou a atitude dele. Sabe que há por vezes pessoas que não recebem os seus milagres porque não estão disponíveis para mudar de mentalidade, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua forma de ver as coisas, de ver a vida, de ver-se a si próprios, de ver os outros. Mantêm-se de pedra e cal sempre iguais, sempre a falar igual, sempre negativos, sempre a dizer da mesma maneira. Não são capazes de acreditar. A Bíblia diz que Abraão acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu naquilo que Deus disse, mesmo contra as evidências. Mesmo contra as circunstâncias, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando humanamente era impossível, não parecia, era mesmo impossível humanamente. Mas há uma semente e uns talentos que Deus colocou cá dentro que são capazes de avivar até as coisas que já não tinham condições para poder produzir mais nada. Do meio do nada Deus faz produzir e jorrar uma vida nova. E jorrar milagres de respostas e soluções. Quando parecia que era impossível, Deus criou, de repente, uma galáxia mais, ou 2, ou 10, ou 1000, e no final vem falar consigo e diz assim, eu continuo a ser omnipotente. Não esgotou a sua capacidade, não esgotou as suas potencialidades, não esgotou nada. É esta a fonte a que nós nos dirigimos, é este o poder onde nós vamos a buscar para a nossa vida, cada dia que nos encontramos com Deus, cada dia que buscamos na sua presença, cada vez que o buscamos. É por isso, eu creio, que o apóstolo Paulo, quando fala acerca da graça de Deus se aperfeiçoar na fraqueza, vamos ler esse texto que é extraordinário. A segunda carta de Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 6, está escrito na palavra de Deus, pois se eu vier a gloriar-me, não seria nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que aquilo que convém. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que tive, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exaltasse. O que ele está a dizer é, as revelações que eu tive de Deus foram tão grandes de modo a que eu não me envaidecesse muito, eu comecei a sofrer perseguições a tal ponto do mensageiro de Satanás que me esbofeteasse. De facto, Paulo, o apóstolo, foi dos apóstolos mais perseguidos, mais maltratados, mais espancados, mais açoitados, mais perseguidos de todos, e há aqui uma proporcionalidade direta entre a grandeza da revelação e a perseguição. Não é agradável isto. Ele diz, por causa disto, versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Pediu que Deus o livrasse destes níveis de perseguições contra a sua vida. Desses níveis de sofrimento contra a sua vida. 3 vezes pediu.
E a resposta que veio de Deus está no versículo 9, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Você sabe qual é a medida da graça de Deus? É a medida dos talentos extraordinários que Deus colocou aí dentro. A graça de Deus é quando você começa a receber coisas que nem tinha pedido. Quando Deus começa a ultrapassar e a receber respostas de situações para as quais você nem esperava, nem tinha imaginado, e que de repente vem ter ao seu encontro e vem cair nas suas mãos respostas maravilhosas de Deus. A minha graça te basta. Vem ter coisas ao seu encontro que você há meio ano antes, há um ano atrás, nem imaginava que a solução que afinal estava ali, que a resposta afinal estava ali. E veio preencher o seu coração, veio alegrar o seu coração, veio trazer vitória à sua vida, veio trazer bênção à sua vida, a graça de Deus. As respostas e as soluções que Deus faz aparecer, que vêm ao nosso encontro. Como Jesus a caminhar em cima das águas ao seu encontro, ao encontro dos discípulos no meio da tempestade. A minha graça te basta. Jesus aproximou-se deles, acalmou, deu uma ordem aos ventos e ao mar, acalmou tudo. E do medo que eles estavam a ter, do desastre, da morte, do afundamento, Jesus parou com aquilo tudo. A minha graça te basta. Estas perseguições do apóstolo Paulo, ele vem ao encontro dele e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo que, diz ele no versículo, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então sou forte. Já imaginou a contradição? A pessoas a quem você abençoa e que recebe dessas pessoas perseguições, más palavras, criticismo, injustiças, e não lhes fez mal nenhum. Pelo contrário, continua a abençoar sempre. Os seus cuidados em proteger alguém que lhe está a dar coisas, e você continua a abençoar sempre. Como eu entendo esta palavra do apóstolo Paulo? Como eu entendo esta palavra de Deus? Como é que eu sou capaz de compreender o amor de Deus que está aqui? Amém? O amor de Deus está no coração de um grandíssimo servo de Deus, um enorme servo de Deus, que é o apóstolo Paulo, um exemplo para nós todos. Sem medo nenhum. Se há problemas, podem vir. Se há dificuldades, podem vir. Se há batalhas para combater, podem vir. Se há perigos e dificuldades, podem vir. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai virar isso tudo numa vitória extraordinária. Deus vai transformar esse mal numa vitória extraordinária. Deus vai mudar esse problema numa vitória arrebatadora. Deus vai manifestar a sua glória. Deus está a desafiar o inferno a dizer: queres vir contra mim? Podes vir à vontade. Porque Deus vai pegar nisso e transformar na maior bênção e na maior vitória à minha frente. Esta não é a atitude que existe muito no meio evangélico e no meio dos cristãos. Pensam: não, problemas, ninguém quer problemas, ninguém quer problemas. Situações difíceis, quem é que quer isso? Ninguém chama por isso, pelo contrário, quer viver na maior paz, quer viver usufruir. Eu entendo, todos nós queremos paz e sossego, amém? Mas não fugimos das guerras quando elas tiverem que vir, sabendo que o nosso Deus não nos desampara. Os problemas vêm, enfrente-os com valentia e lembre-se, o poder de Deus está em si é muito maior e os talentos que Deus colocou dentro de si são mais que suficientes para vencer isso. Há batalhas que surgiram e problemas que vêm, não fuja, não tenha medo, enfrente isso tudo e vai ver a vitória tão grande que Deus vai trazer às suas mãos. E o mal que veio será virado em bênção. Esta é a atitude certa dos filhos de Deus. Os talentos que Deus já colocou aí, já sabendo de antemão o que viesse a enfrentar, estão aí para produzir o fruto na altura certa e no momento certo. E essa hora da glória de Deus não vai deixar de surpreender tudo e todos, até si próprio. Amém? Até você próprio vai ficar surpreendido com as coisas que Deus fez, com as coisas que Deus está a fazer, com os testemunhos novos que Deus está a fazer surgir na nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos,
esta ambição dentro do nosso coração devia estar ao rubro, devia estar forte, mesmo em tempos de angústia. Porque são aqueles que dão um mergulho a grande profundidade, em águas profundas, que veem as maravilhas do Senhor, diz o salmista. O Salmo diz que aqueles que mergulham em águas profundas, são esses os que veem as suas maravilhas e veem a grandeza de Deus a operar na nossa vida. Quando nós andamos com água superficial e nos recusamos a dar mergulhos fundos dentro do poder de Deus, quando é necessário mergulhar a fundo no poder de Deus, quando é necessário entrar em batalha a sério, a fundo, para ver as grandezas de Deus, essas grandezas vão aparecer e os talentos vão surgir cá em cima. E a semente que Deus colocou, a semente de glória, de vitória que Deus colocou aí dentro, os talentos que Deus pôs aí dentro, vão manifestar-se e os planos de Deus vão vencer os planos do inimigo. Amém? Os planos do diabo são parados e os planos de Deus são ativados. Imagine quem faz esta viragem e esta mudança, e esse é o nosso privilégio com a graça de Deus. Deus abençoe todos. Quantos recebem? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, de não enterrar os talentos com medo, por causa do medo, por causa da dificuldade, por causa das angústias. Não enterrar os talentos, mas crer de todo o coração que Deus é poderoso para fazer muito mais e manifestar muito mais destas grandezas e riquezas extraordinárias de suas realizações. Talentos que ainda não foram usados, talentos que ainda porventura estejam enterrados, que não apareceram à luz. Deus, faz isso na nossa vida, Senhor. Faz manifestar a Tua bênção e a Tua vitória na vida dos Teus filhos. Talentos em tudo em que a pessoa foi criado para executar e para fazer, mas que ainda não fez, que ainda não soube, que ainda não ouviu, que ainda não viu, que ainda não chegou ao seu coração, que está no profundo do nosso coração, mas ainda não chegou à vista, ainda não apareceu no ecrã da nossa existência. Esses talentos em que nós nos tornamos mais que vencedores no meio das tribulações e da dificuldade. Os talentos, que é aquilo que você é na verdade, mas que ainda ninguém viu. Os talentos, que é a grandeza das coisas que ainda não estão realizadas e alcançadas, mas que já estão no seu coração, já estão potencialmente prontos para realizações. Em nome de Jesus, nós oramos com toda a fé do nosso coração sobre essas riquezas extraordinárias que Deus colocou dentro de cada um dos seus filhos. Os talentos que Deus colocou dentro da nossa alma, dentro da nossa vida. Os talentos que Deus colocou na sabedoria, nas capacidades, nos recursos ainda não explorados, nas qualidades ainda não conhecidas, nas transformações que ainda não foram vistas, nos milagres que ainda não aconteceram, nas coisas que ainda não nasceram, nos projetos que ainda não se manifestaram, mas que estão ainda enterrados no coração e que precisam de vir à luz, que precisam de acontecer, que precisam de se manifestar. Nós oramos com toda a fé do nosso coração, porque fomos criados com propósitos divinos, com uma semente espiritual que está dentro de nós, para um destino de realizações a ser feitas e concretizadas, que ainda não foram vistas e que o mundo carece delas, que fazem falta no meio de um mundo à nossa volta. Senhor, ajuda-nos a viver esses talentos que Tu já puseste dentro de nós e que às vezes nem nós próprios ainda conseguimos ver. Ajuda-nos a que eles nasçam, que eles surjam à luz, que eles se manifestem. Se para isso tiver que haver fraquezas e lutas e combates e batalhas, meu Deus, que assim seja na nossa vida. Faz isso e manifesta isso para a glória Tua. Que receba o Teu nome, toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão, toda a adoração da nossa vida, por tudo aquilo que Tu fazes. E colocamos a nossa vida no Teu altar. Colocamos a nossa vida no Teu altar. Como está escrito, pela compaixão de Deus, apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto razoável. É razoável fazer isso, apresentando-se diante de Deus. É razoável apresentar-se diante de Deus, entregando a nossa vida todos os dias. É razoável, é inteligente, é saudável espiritualmente, entregar-se nas Tuas mãos todos os dias para seres Tu a dirigir, colocando a nossa vida no Teu altar. Muitas vezes em oração e jejum, para que a Tua glória se manifeste, para que o Teu poder se manifeste, para que a Tua grandeza se manifeste, para que as Tuas bênçãos surjam, para que os frutos se manifestem,
para que as capacidades escondidas nos talentos e no potencial surjam à vista para fazer uma diferença à nossa volta, num mundo carente da glória de Deus e da manifestação dos impossíveis de Deus no meio das nossas possibilidades. Eu te dou graças, Senhor, porque as nossas limitações são tantas, mas Tu és o Deus sem limites que nós amamos e que nós descobrimos. Tu tens soluções para cada problema. Tu tens milagres para cada impossibilidade humana. Tu tens cura para cada doença. Tu tens vitória no meio de qualquer derrota. Tu tens luz no meio das trevas. Tu és a nossa vida no meio de um mundo cheio de morte e corrupção. Eu te agradeço de coração. Por isso nós buscamos o Teu poder e a Tua presença, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza e a Tua graça me basta. Eu te agradeço de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos recebem? Graças, querido Senhor, graças dessa palavra em nosso coração, dessa promessa de talentos, de potencial e de propósitos, no destino de realizações que Tu nos chamaste para vencer. Em nome de Jesus, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Graças Te damos, querido Senhor. E se há aqui nesta noite talentos enterrados, alguém sem fruto, alguém sem produzir o que devia produzir, alguém cujas atitudes impedem as sementes de germinar, meu Senhor, faz com que os olhos se abram para ver a grandeza do Teu potencial, a grandeza dos Teus talentos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus.